Olá, muito boa tarde. No fim do mês de maio decorre em Braga o Congresso Eucarístico Nacional, que está em preparação nas várias dioceses do país. Nos próximos minutos vamos saber de que forma o Patriarcado de Lisboa está a preparar a sua participação e a partilhar consigo também o comentário à liturgia de domingo. Para isso, contamos hoje com a presença de Isabel Alçada Cardoso. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Enfim, entre as muitas missões ou funções, é também delegada da Diocese de Lisboa. Sim, com o Sr. Padre Alberto Gomes. O Padre Alberto Gomes. Somos os dois. Delegados a este Congresso Eucarístico Nacional. E começava por lhe perguntar como olha para esta iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, a oportunidade que tem assinalar os 100 anos do primeiro Congresso Eucarístico Nacional. É necessário voltar à Eucaristia, à missa, para redescobrir em cada época a sua centralidade? Sim, eu penso que um Congresso Eucarístico nacional e mesmo também os internacionais, ou seja, obriga-nos e provoca-nos, melhor dito, a centrar o nosso olhar sobre a Eucaristia. A Eucaristia, como sabemos, a partir dos Evangelhos, que é um mandato de Cristo, fazer isto em memória de mim, que ele diz na sua última ceia aos seus discípulos, e que é, no fundo, a fonte e o cume da vida da Igreja, e é para onde se dirige e de onde parte a vida de qualquer cristão. Ou seja, a própria vida no espírito, a espiritualidade cristã, nestes tempos que se fala tanto em espiritualidade, parte e alimenta-se na Eucaristia. E, portanto, um congresso eucarístico, de alguma forma, tem essa função, ou seja, uma dimensão cultural, uma dimensão social e uma dimensão pastoral, e que, portanto, essas três dimensões são fundamentais para a vida de cada cristão e para a vida de toda a Igreja. E a própria Eucaristia remete sempre para essas três dimensões? A Eucaristia remete sempre para estas três dimensões, porque nós não podemos pensar na Eucaristia só no momento em que se celebra a missa, mas a Eucaristia existe antes, existe durante e depois existe o depois. Aliás, a própria palavra missa diz isso mesmo. Aquilo que recebemos e que celebramos e de que participamos no momento da Eucaristia é aquilo que devemos levar até a todos os que encontramos, como propriamente se pensarmos no nosso sistema circulatório, somos os vasos capilares que têm que chegar a todos os pontos do nosso corpo humano, porque senão não são irrigados e não corre bem. Mas não pode haver o risco de delimitar de facto a Eucaristia àquilo que acontece dentro do templo, à celebração em si, esquecendo de facto as implicações que ela tem depois do cotidiano? Não, porque nós de facto devemos ter presente não só a questão cultural, ou seja, que acontece e que isso implica, de alguma forma, esta participação, como diz a Sacrosanctum Concílio, e o próprio Papa Francisco, neste momento, chama tanto a atenção na sua Carta Apostólica Desiderio Desideravi, ou seja, esta participação consciente, ativa, e se consciente e ativa, frutuosa, e aqui ativa, eu prefiro a palavra latina actuosa, porque ativa parece um voluntarismo, e não é tanto isso, no fundo, a ativa é fazer aquilo que se tem que fazer, ou seja, cantar quando se deve cantar, etc. Portanto, esta participação cultural não prescinde da questão social e pastoral. E a questão social tem a ver precisamente este cuidado com os irmãos, esta abertura aos irmãos, no fundo, esta preocupação e, sobretudo, por exemplo, que assenta também num princípio fundamental, que é Jesus Cristo que vem trazer, que é a valorização da pessoa humana. E, portanto, todo este aspecto em todas as suas dimensões. O que nos diz o tema do Congresso Eucarístico, partilhar o pão, alimentar a esperança? Eu penso que é fundamental, ela parte da citação do texto dos discípulos de Emaús, que vinham tristes e porque para eles tudo tinha acabado, ou seja, e que de repente Jesus ressuscitado, que eles não o reconheceram imediatamente, aparece no meio deles e começa-lhes a narrar aquilo que tinha acontecido. E por isso eles reconhecem-no ao partir o pão. E este pão é um pão que não é só
o pão físico, o pão eucarístico, mas é propriamente Jesus Cristo que está ali presente entre eles. E por isso, partilhar este pão é precisamente insistir nesta dimensão missionária que implica a caridade, o cuidado com os outros, etc., mas também o testemunho pessoal. E alimentar a esperança, ou seja, só dá testemunho quem tem consciência desta esperança. E a esperança, como São Tomás de Aquino nos dizia, assenta na fé. E a fé é um dom, mas é um dom que tem que ser reconhecido pelo cristão. E, portanto, é, no fundo, esta esperança que é aquilo que, no mundo que vivemos com tantas dificuldades hoje em dia, de guerra, de dificuldades, no fundo, a esperança é fundamental, porque é uma estrutura da pessoa humana e, portanto, a pessoa humana sem esperança não vive. E... De facto, é um tema que remete para as tais 3 dimensões. Exatamente. Também que falou da Eucaristia, não só a cultural, mas também a social e a pastoral. Exatamente. Que estarão em debate essas 3 dimensões. Exatamente. E estão presentes essas 3 dimensões no próprio Congresso Eucarístico. Quem nos está a ver e ouvir pode encontrar mais informações sobre o Congresso Eucarístico numa página de internet que tem um endereço muito simples, que é congressoeucarístico.pt, não é? Exatamente. Também estou a dizer de memória. Aqui no Patriarcado de Lisboa, de que forma é que o convite à participação está a chegar? Acredito que a participação seja livre, não é? Exatamente. A participação é livre e, portanto, nós... pensámos que a melhor forma seria, e uma forma também sinodal, se pudermos dizer, seria dar a informação, ou seja, os folhetos, panfletos, etc., através das paróquias, através dos párocos, depois convidarão todas as pessoas que aí participam, e, por outro lado, também nas formações que o Departamento de Liturgia tem promovido, não só para os ministros da Comunhão que foram nomeados durante este ano, como também para a renovação de mandato dos novos ministros extraordinários da Comunhão. Nessas formações temos apelado à participação no Congresso e distribuído também o material disponível e o convite para que não só os próprios ministros extraordinários da Comunhão possam participar, mas também convidem nas suas paróquias, nos seus âmbitos, se pudermos dizer, movimentos eclesiais, obras, etc., todos aqueles que queiram participar nesse evento. Que vai decorrer no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, em Braga, não é? Em Braga, exatamente. Acredito com a expectativa de que, nomeadamente da Diocese de Lisboa, algumas centenas de participantes estejam presentes. Sim, eu penso que, pelo menos os ecos que tenho, é que irão algumas centenas da Diocese de Lisboa e será um evento muito bom, porque tem a dimensão cultural, depois tem a dimensão também das catequeses e das próprias liturgias da palavra, que são centradas no tema da Eucaristia, e depois também momentos de adoração, de oração, quer pessoal, quer de adoração eucarística. E ao longo das próximas semanas vamos trazer este tema aqui ao programa Eclésia à sexta-feira com delegados ao Congresso Eucarístico nas várias dioceses, como é o caso da Isabel Alçada Cardoso, que é aqui delegada do Patriarcado de Lisboa. Muito obrigada. Agora vamos à liturgia. Pedi-lhe também essa análise aos textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo, o segundo domingo da Páscoa, e proponho que possamos começar pelo Evangelho. E antes do seu comentário, vamos escutar o texto que é lido nas missas deste domingo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu-lhes:
se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto." Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Isabel Alçada Cardoso, o seu comentário a este texto do Evangelho e a esta apresentação de Jesus ressuscitado em torno deste desejo de paz. Ora, eu queria só começar, porque antes de entrar mesmo dentro do Evangelho, porque este é o domingo, é o segundo domingo da Páscoa, é o domingo que se chama da oitava da Páscoa, é o domingo em que os neófitos que tinham sido batizados, estamos no século IV, que tinham sido batizados na vigília pascal, entravam plenamente, concluía-se a catequese do bispo e entravam plenamente na Assembleia de todos os cristãos, mas é também o aspecto da misericórdia que também queria sublinhar, porque a misericórdia, sobretudo para se perceber uma das grandes reviravoltas do cristianismo, ou seja, a misericórdia, se pensarmos em Aristóteles e Platão, era qualquer coisa que era um sofrimento moral, ou seja, era uma debilidade humana. E com Jesus Cristo, e também, de alguma forma, com a cultura hebraica, há aqui uma grande mudança, ou seja, já no judaísmo a misericórdia é considerada como este amor maternal, a palavra rahamim, que quer dizer as entranhas, portanto tem a ver com isto, e a palavra também hesed, que tem a ver com esta compaixão, esta bondade, portanto tudo isto. Ora, este Evangelho trata disso mesmo, ou seja, e eu centrava-me nestas três vezes que Jesus diz: "A paz esteja convosco." E sobretudo porque estamos a viver um tempo em que a paz é absolutamente essencial. E a paz não é a paz dos tratados, dos acordos, etc., mas é a paz que cada um é responsável, cada filho de Deus é responsável por construir esta paz. E Jesus, logo na primeira parte do Evangelho, em que ele diz: "A paz esteja convosco", diz-nos o texto: "Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor." Antes estavam com medo. Exatamente. Antes, repare, para eles, tudo aquilo era uma confusão. 8 dias antes, Jesus tinha-lhes aparecido da parte da tarde, de manhã tinha aparecido às mulheres, àquelas várias pessoas que os Evangelhos nos contam, e 8 dias depois eles estão novamente naquela casa e Jesus aparece-lhes. Já agora só uma referência a este 8 dias depois. Ou seja, estes 8 dias depois marcam precisamente porque é que nós, por exemplo, celebramos a Páscoa ao domingo. E podemos chamar o domingo a Páscoa semanal, ou seja, a Eucaristia é celebrada ao domingo. Vemos logo nos Evangelhos, depois nos Atos dos Apóstolos, etc., e este Evangelho dá-nos nota também disso. Mas esta paz que dá alegria, ou seja, os discípulos, a certa altura, com este ritmo semanal da aparição do Senhor ressuscitado no meio deles, neste seu encontro semanal, é precisamente dá esta alegria. Portanto, esta paz dá alegria. A paz não é contra o homem, é a favor do homem. Depois, repare, a segunda parte do texto, como nos diz aqui, Jesus diz-lhes: "Recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos."
Ora, esta segunda vez que Jesus diz a paz esteja convosco, aquilo que, de alguma forma, lhe está a dizer é que esta paz suscita o perdão. A paz só pode ser construída se assentar no perdão mútuo. Daí a tal associação também ao tema da misericórdia deste Ao domingo. tema da misericórdia, exatamente. Portanto, ele diz aos discípulos que eles serão dispensadores do perdão. Mas todos nós somos, não só devemos acolher este perdão e dispensar este perdão em relação aos outros. E depois entramos num momento que é o momento mais visível, mais, no fundo, a iconografia cristã mais representado, que é a questão de Tomé. Tomé não tinha estado no domingo anterior, no domingo da ressurreição, está agora. E, de alguma forma, Jesus diz, a paz esteja convosco, e depois diz-lhe, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé imediatamente faz uma profissão de fé fundamental, porque diz, meu Senhor e meu Deus. Ou seja, ele reconhece, de alguma forma, a divindade e a humanidade de Cristo, meu Senhor e meu Deus. Jesus é Senhor como homem, é Deus como Deus. E, a partir daí, queria também chamar só a atenção para uma coisa, quando diz, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Então nós podemos pôr esta questão, mas Jesus, Tomé, a representação sempre é tocar as feridas de Jesus. Mas Jesus o que valoriza não é o toque, isto é, envolve todos os sentidos. E isto é importante porque o cristianismo não é uma ideia, é uma vida, exige uma experiência cristã que envolve todos os sentidos humanos. O Papa fala muito disso na Desiderio Desideravi. É um encontro. E chamar só mais a atenção, a mesma coisa acontece quando Jesus chama os primeiros discípulos. No capítulo 1 de São João, quando João diz, quando eles perguntam a Jesus, Jesus diz-lhes, onde moras? Jesus diz-lhes, vinde e vede. Ou seja, porque esta convocação constante da visão? A visão, na Antiguidade, no início do cristianismo, e mesmo na Antiguidade, é fundamental. E repare, o que Jesus diz é, porque me viste, acreditaste. Ou seja, o ver não é só o ver aparente com os olhos, mas é ver o coração, é o ver interior. E, portanto, no fundo, este desafio a que também nós hoje, de alguma forma, vejamos que também nós hoje possamos fazer essa experiência. De facto, envolvendo toda a nossa parte sensorial. Toda a nossa parte sensorial, ou seja... O que dá muito realismo também. Exatamente, para que façamos esta experiência. E é fundamental nós percebermos que o cristianismo não são palavras, mas é esta experiência e, portanto, o desafio constante do Papa ao testemunho. O testemunho vive-se no encontro e numa experiência. E podemos passar, aliás, uma ótima deixa para irmos ao texto da primeira leitura, o livro dos Atos dos Apóstolos, no 4º capítulo. De facto, essa experiência da ressurreição começou a fazer-se em comunidade, exatamente, em grupo. Ou seja, é isso que o texto diz. Exatamente. O texto começa por nos dizer que aqueles que tinham abraçado a fé tinham um só coração e uma só alma, e, portanto, e depois diz-nos que punham tudo em comum. Mas porquê é que eles punham tudo em comum? O que é que os levava? A posse deles era Jesus Cristo. E, portanto, porque a sua posse era Jesus Cristo, aquilo que tinham em comum é Jesus Cristo, imitá-lo levava a porem tudo em comum. E isso... é também, queria só sublinhar aqui também uma coisa, que quando ele diz, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Às vezes há muita gente que põe esta questão, mas a ressurreição ninguém viu. A paixão, a morte, o sepultamento, muita gente viu. É porque a diferença é precisamente esta. Enquanto que há testemunhas oculares da paixão, morte de Jesus, da ressurreição, há as testemunhas da ressurreição. E é precisamente, este texto fala-nos precisamente disto, o testemunho da ressurreição do Senhor. São Paulo, depois, na Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, diz que mais de 500 irmãos viram e depois até diz, se alguém quiser saber alguma coisa, vão falar que muitos ainda estão vivos naquela altura. Portanto, a ressurreição é um facto, é uma realidade, porque havia e há
E nos Evangelhos fala-nos disso, de muitas testemunhas do ressuscitado. Ninguém viu a ressurreição, mas encontraram-se com o ressuscitado. Remete também para essa experiência de ressurreição o texto da segunda leitura da carta de São João. O que é que significa nascer de Deus? Exatamente. E eu aqui chamo a atenção, sobretudo, a esta frase central do texto que diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E, sobretudo... Que vitória se está a falar? É isso mesmo. É que a vitória da vida sobre a morte, da ressurreição. E isto introduz um tema que, às vezes, muita gente diz: eu tenho a minha fé. Só que a fé é um dom e da nossa parte é reconhecer esse dom, acolher esse dom, aceitar esse dom e prestar atenção a esse dom que nos é dado. E depois um outro aspecto, hoje em dia que se fala tanto em espiritualidade, aqui diz, é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A espiritualidade cristã é a vida no Espírito. E é este Espírito que dá testemunho através de cada cristão. Portanto, nós somos os meios, de alguma forma, para anunciar, no fundo, para dar testemunho deste ressuscitado que venceu a morte e que, portanto, no fundo, é a nossa fé. Em causa está, de facto, continuar esta experiência. Exatamente. Aparecendo nos dias de hoje, também Jesus diria: a paz esteja convosco. Exatamente. Diria: a paz esteja mandato. Convosco. Exatamente. E, portanto, perante todos, o anúncio, o testemunho de cada cristão, com a sua vida, com tudo aquilo que é precisamente esta: a paz esteja convosco. Fica essa mensagem a partir dos textos e recordo também que falámos aqui neste programa com Isabel Alçada Cardoso, delegada ao Congresso Eucarístico Nacional, sobre a preparação que está em curso, nomeadamente no Patriarcado de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado por aqui esta oportunidade connosco. E antes de terminar, recordo só que este programa e os que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1 podem ser revistos em agência.eclésia.pt. Desejo-lhe uma ótima tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.